Olá, eu sou o Roberto Lima, da equipe de comunicação da Abit, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as ações e os resultados da Vicunha quando o assunto é sustentabilidade. Só para lembrar, no ano passado, a Abit e o Sinditêxtil firmaram um compromisso com a CETESB para incentivar as empresas do setor têxtil e de confecção a aderirem cada vez mais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. E para compartilhar suas boas práticas, nós temos conversado com empresas de São Paulo para que elas inspirem outras nesse caminho da sustentabilidade. E hoje nós recebemos a Thaís Martins Brian, que é gerente geral de qualidade e processo da Vicunha. Thaís, muito prazer, obrigado pela participação. Obrigada, Roberto. A gente que agradece. A gente adora falar sobre isso. Pois é, Thaís, para a gente começar, para fazer um aquecimento, a gente sabe que a Vicunha dispensa apresentações, né? Mas para a gente iniciar, eu queria que você desse para a gente hoje um panorama de quem é a Vicunha. Ok. Bom, a Vicunha é uma indústria têxtil brasileira, que teve sua origem em São Paulo, né? Ela está no mercado há mais de 50 anos. Nós hoje somos focados na produção de denim e denim color, assim chamamos, mas seria o jeans e o brim, né? A sarja colorida. Nós temos 5 unidades fabris, 3 no Brasil, 2 fora, uma no Equador, uma na Argentina. Ah, contamos com aproximadamente 7.000 colaboradores, né, contando todas as unidades, inclusive escritórios e depósitos que a gente tem aí, ó, na Ásia, Europa, América Latina. E somos uma empresa que, desde que nasceu, um pouco sem saber, tem um foco muito grande na sustentabilidade. Porque é óbvio que há 50 anos atrás a gente não falava sobre isso, né? É A gente verdade. ainda pensava, e principalmente em termos ambientais, que era tudo recurso eterno, né? Mas quando a gente olha a nossa história, a gente vê como a gente caminhou sempre muito focado nessas questões e principalmente em relação à água. Então, nesse sentido, a sustentabilidade está no nosso DNA, né? Então, fica um pouco mais fácil a gente trabalhar esses temas hoje em dia. É interessante que você falou, Thaís, que na verdade a coisa começa quase que instintivamente, né? Como você disse, não tinha nome ainda, não tinha essas denominações, né? Mas de uma certa maneira a empresa já estava direcionada, né? De pouquinho em pouquinho, eu imagino, Sim. para dar andamento a essas ações. Foi exatamente assim que começou? Como que esse processo vai entrando na Vicunha? Começou por que área? Antes da gente entrar especificamente na questão dos ODS. Como é que foi isso lá atrás? Por onde que começou? Bom, começou basicamente relacionado a questões de água, porque nós instalamos algumas unidades fabris no Nordeste, e o Nordeste é um lugar que não conta com recursos hídricos, né? É um local. Hoje todo local sofre de escassez hídrica, mas era um local que a gente não tem bacia hídrica, então a água acabava se tornando muito cara, economicamente muito cara, né? Então, a Vicunha precisou, trabalhar desde sempre, desde o começo, em alternativas de economizar, né, de Sim. reduzir consumo, de reaproveitar a água. Então ela começou por aí, né. Por isso que questões de água são uma questão muito forte para a gente. Mas a Vicunha também tem um outro aspecto muito interessante, que é um aspecto de inovação mesmo, de processo, de produto. E nesse processo, eu acho que há 40 anos atrás, a gente começou a também a reutilizar resíduos de processo,
e transformar esses resíduos em fibra para reutilizar no nosso processo. Uhum. Então, abriu aí uma outra gama, né, que é a questão de impacto. Também tem impacto com Sim. água, porque a gente acaba usando menos algodão em algumas linhas de produto. Então, isso existe há uns 40 anos dentro da fábrica, né? Que na verdade, então, as coisas foram se complementando, né? Uma Foram. ação começou a se interligar a outra e aí foram criando forma. Exatamente, né? Quando se começou a falar de sustentabilidade com esse nome dentro da Vicunha, isso começou pelo mercado externo, né, principalmente Europa, e aí que a gente começou a compilar as nossas informações e a olhar para dentro com esse olhar, a gente foi entendendo a gama de coisas que a gente já tinha, né? Quando a sustentabilidade evoluiu para o processo também de incluir as questões sociais, trabalhistas, né? E aí muito por uma cultura da empresa que sempre foi de trabalhar com integridade, né? De respeito aos colaboradores. A gente viu que a gente estava praticamente incluso em todo o escopo do que é sustentabilidade. Com certeza. Thaís, para a gente começar, agora puxando um pouco mais para a questão dos ODS, que a Vicunha tem aí esse compromisso, né, com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente, eu tenho até marcado aqui, o ODS número 6, né, que trata da água potável e saneamento, e também o ODS de número 12, que fala de consumo e produção responsáveis. Vou pegar um gancho que você me deu um pouquinho antes, pela questão da água, né? Puxando aí pelo ODS número 6. O que a Vicunha tem? Quais são as ações direcionadas para esse ODS? Então, a gente aderiu ao pacto em 2020, né, exatamente no ano da pandemia, e nós escolhemos esses 2 ODS, assim, muito voltado por isso, pela história da empresa, né, falando de água e falando de produto sustentável, de resíduo, que a gente entende que, de fato, são os nossos carros-chefes, né. Uhum. Então fez todo o sentido, a gente poderia escolher vários outros, incluir vários outros, mas também a gente vem num caminho de evolução, né? Então a gente entende que é melhor começar aos poucos, né? E fazer uma coisa realmente que tenha significado, não aderir ao pacto e aderir aos ODS simplesmente por poder colocar isso como uma chancela, mas para que, de fato, isso movimente a empresa e traga resultados, né? Uhum. Para o que a gente quer, que é para o nosso planeta, né? Quer dizer, de uma forma estruturada, De né? uma forma estruturada. Então, o ODS 6, ele era, assim, inegável que ele teria que ser um dos nossos ODS, né? Quando fala de água. E a gente já está assumindo o compromisso, baseado em 2 objetivos, né. O primeiro seria de reduzir o consumo interno de água enquanto consumo, não importando a origem da captação dessa água, Sim. mas, de fato, reduzir consumo. E uma outra vertente é reduzir a captação de água de mananciais no Nordeste, né, principalmente nas 2 unidades, para começar, vamos dizer, nas 2 Uhum. unidades do Ceará, né. Sim. Então, esses são os grandes projetos que a gente tem Tá. em relação à água. Inclusive, os funcionários, houve uma questão interna também, na dinâmica das fábricas, ou foi mais direcionado só para o processo produtivo? Ou seja, o público interno também entrou, de alguma maneira, nesses trabalhos, nesses projetos? Sim, sim, o público interno ele tem que ser envolvido, né, porque as coisas só vão funcionar se todo mundo estiver trabalhando em prol dos objetivos, né. Vestir a camisa, né? Vestir a camisa do ODS, no caso, né. Mas quando a gente vamos colocar em relação a consumo de água.
É claro que existem pontos estratégicos, projetos estratégicos, onde você fala de alterações de processo, de equipamentos, mas existe também aquilo que é a responsabilidade individual de cada um, né? Sim. Então, por exemplo, a gente também tem para isso, serve para água, serve para tudo, a gente tem o que a gente chama de linha verde, que é um canal de comunicação que está aberto internamente e externamente, onde as pessoas podem relatar, né, potenciais problemas em relação a qualquer coisa ambiental, mas, por exemplo, a água. Então, se a pessoa está vendo um vazamento, se a pessoa está enxergando algo que não está funcionando direito, ela relata dentro desse canal e aí as equipes pertinentes vão atuar, né? Hum, Então você precisa envolver o público interno para que ele tenha esse olhar, né? exato. A gente trabalha nesse sentido em relação a todos os temas da sustentabilidade, a gente tem ciclos anuais de um programa que a gente chama PEA, mas é Programa de Educação Ambiental. Hum, Então, a gente tenta treinar 100% das pessoas anualmente, e a cada ano a gente escolhe um tema. Então, 2021, por exemplo, a gente trabalhou água, porque a gente tinha acabado de fazer adesão ao pacto, né, tá. no final de 2020. Uhum. No mais, assim, a gente segue o fluxo daquilo que já faz parte do nosso trabalho, né? Buscando mesmo soluções para alcançar esse objetivo. Tá certo. Thaís, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o projeto Pegada Hídrica. Eu Ah, acho ok. que ele foi assim um marco na história da Vicunha, né? Davi Cunha, isso, foi sim. Eh, a gente ouvia muito falar em pegada hídrica ou em questões de quanto a indústria têxtil, especificamente no caso a indústria do jeans, consumia de água, e você sempre encontrava números muito aleatórios, né? E números às vezes até absurdos, né? Então a Vicunha se juntou ao movimento Ecoera na época, para ter esse número, medido, baseado nas normas, né, que Uhum. regem aí, esse indicador. Então foi, para o Brasil, assim, pioneiro, né, dentro do ramo têxtil e dentro Sim. especificamente da área do jeans. A Uhum. gente conseguiu medir a pegada hídrica desde o plantio do algodão até o consumidor final, né. E uma coisa que é interessante, eu acho que sempre vale a gente ressaltar, até em termos de conhecimento, que as pessoas confundem um pouco, né? Fala-se muito de consumo. Então, se gasta tanto de água para produzir uma calça, enfim. Sim. E sim, a pegada hídrica tem essa medição de volumes de água, mas o mais importante da pegada hídrica é a medição do impacto que você causa, né? Exato. Porque você pode consumir 1 litro ou 100, mas impactar muito mais o meio ambiente com 1 litro, né? Se você Uhum. despeja produtos químicos que não deveria, né? Se você polui a água. Isso. Então, ela trata essas duas vertentes. Então, foi bastante interessante a gente enxergar sobre todos esses aspectos, né? Em questões de volume de água, mas também em questões de impacto. Eu imagino que durante esse período aí, quanto tempo já tem o Pegada Hídrica? Uns 10 anos? Não, acho que nem tanto. Acho que a gente fez a pegada hídrica algo em torno de 2018, entre Ah, 16 e sim. 18. Agora eu não Sim. estou Tá, muito. é um pouco mais de 5 anos. Um Tá. pouco mais de 5 anos. E nisso vocês têm percebido que o projeto está se aprimorando, ele está avançando em outras frentes? Como é que está isso? Na verdade, assim, a gente não viu, viu um reflexo, sim, né, de comunicação a Hum, respeito, né? Mas ainda a gente tem dentro do mercado brasileiro, principalmente, não no que tange as grandes empresas do porte da Vicunha, ou no ramo da Vicunha, aí sim a gente vê uma preocupação muito grande, mas eu acho que de 2020 para cá foi que a gente começou a sentir
mas o mercado como um todo querendo mesmo entender, aderir e fazer as suas ações, né? Sim. A gente sabe que a gente ainda tem um mercado têxtil um tanto de uma proporção um pouco informal e de pequeno porte, e a gente sabe que isso dificulta um pouco, né? Sim. Mas para a Vicunha especificamente foi muito relevante, né? Uhum. Porque ela te dá um norte. Você não consegue trabalhar algo que você não tem medido, né? Tem um E aí, direcionamento, né? exatamente. E aí, com essas medições, a gente consegue ter um norte para estipular aí metas e ações internas. Thaís, eu tenho um dado aqui que eu achei muito interessante e eu considero que vale a pena a gente citar. Atualmente, 4 milhões de litros de água são reutilizados por mês no processo de recuperação de soda cáustica voltado para a preparação de índigos e brins. É bastante, né? É bastante. A gente também foi pioneiro nesse processo. Dentro do brim colorido, né, já existia há muitos anos, é um processo onde se utiliza muita soda, Uhum. naturalmente, pelo tipo de produto, e, e aí há muitos anos a gente adequou o processo à recuperação da soda. E há alguns anos atrás, aí sim, talvez uns 10 anos ou um pouco mais, a Uhum. gente conseguiu implantar essa mesma recuperação no processo do índigo, né? Tá. Que é um pouco mais complicado. E aí a gente tem sim, tanto um efeito de consumo, porque a gente consegue reaproveitar essa água, como também de impacto, né? O, Exato. o impacto para o próprio tratamento de efluente. Então, você recupera a soda, recupera a água, e isso tem um valor bastante significativo, né? Cada vez mais, né? Uhum. Cada vez Thaís, mais. ainda dentro do ODS 6 da água potável e de saneamento, quais são os novos rumos? Assim, tem alguma nova ação que a Vicunha está direcionando ou a ideia agora ainda é estruturar melhor as ações que hoje estão em andamento antes de iniciar uma nova etapa? Como é que está isso? Na verdade, a gente tem várias ações assim em andamento, ainda não finalizadas, né? É, de lá para cá, a gente evoluiu bastante em questões de processo, então a gente, inclusive, lançou um selo próprio para o produto final, que a gente chamou de Less Water, Uhum. e foram uma linha de produtos específicos onde a gente conseguiu trabalhar o processo com redução de consumo de água. Tá. Então, eu tenho artigos que chegam a economizar 95% de água no seu processo. Fora isso, a gente tem vários projetos também nessa linha de incrementar o processo, né? E ter a produção tanto de índigo quanto de brim com menor consumo de água, mas de uma maneira mais geral dentro da nossa produção, e não para linhas específicas de produto. Entendi. E tem um projeto muito grande que já foi anunciado na mídia, né? Que é uma SPE que foi já firmada com a empresa de água aqui do Ceará, onde a gente vai criar um sistema fechado de circulação de água. Então, entre o que a empresa capta de efluentes, isso vai ser tratado e vai voltar para a Vicum. Então, nós vamos trabalhar num circuito fechado. Então, por isso aquela meta de zerar o consumo de mananciais, né? Sim. E a gente vai deixar de pegar a água que, no caso, a empresa aqui do Nordeste capta dos mananciais, e a gente vai passar a trabalhar num circuito fechado em conjunto com eles, né? E vocês trabalham com prazos para isso, para atingir esses objetivos, Thaís? Sim, sim, a gente, para esse caso das SPEs, a primeira, o prazo seria ela estar entrando em funcionamento no final do ano que vem, porque é Tá. um projeto muito grande, né? Uhum. Então, tem um prazo mais longo, né? Para os processos, a gente vai ter, aí tem prazos para o final desse ano, tem prazo para meados desse ano, e aí depende um pouquinho de cada projeto. Tá ótimo.
A gente pode passar para o próximo ODS ou você ainda quer complementar alguma coisa Não, sobre a água? podemos passar, sim. Então vamos lá, ODS número 12, que é o consumo e produção responsáveis. O que, Pronto. que a Vicunha tem feito? Nesse caso, a gente aderiu com olhar em dois objetivos, né? Um é de aumentar a nossa gama de produtos sustentáveis. E aí eu vou voltar só um pouquinho, porque Sim, quando a gente fala de sustentabilidade dentro da Vicunha, a gente fala de sustentabilidade como uma cultura, né? Então, nunca foi o foco único e principal eu criar produtos sustentáveis para ter um selo de produto sustentável, né? Eu te vendo um produto que foi feito de forma sustentável. A uhum, gente entende que o processo como um todo, a indústria como um todo, a Vicunha como um todo tem que ser sustentável, né? Nisso, claro que nascem produtos sustentáveis, e também a gente entende e entendeu que o produto em si, com uma chancela de produto sustentável, acaba movendo ações internas para ampliar todas essas questões. sim, Então, a gente propôs o desafio para a área comercial e de desenvolvimento de produto, de aderir a esse ODS, no sentido de buscar mesmo finalizar, entregar produtos onde a gente possa colocar ali como less water, ampliar essa linha de less water, ampliar, criar, trabalhar com uma linha de produto que tenha menos consumo de químico, que se utilize mais de materiais reciclados, né? Então, esse é um primeiro objetivo, é ampliar essa gama de produtos. E a gente entende que isso vai mexer com tudo para trás, com certeza, né? sim. E no tocante a descarte de resíduos, né? Que seria o outro objetivo, a gente também já trabalha há muitos anos de maneira bastante séria nesse assunto. Então, existe uma gama pequena daquilo que acaba indo para aterro, grande volume disso está ligado com alimentação, né, resíduos orgânicos, mas ainda assim a gente lançou também esse desafio, né, para meio que completar a cadeia. A gente tem um trabalho muito forte na questão de resíduos dentro do processo, e aí a gente trabalha entregando esse resíduo só para pessoas que são realmente, vamos dizer, certificadas, que a gente entende que trabalham de forma responsável com esse Sim, resíduo, né? Mas faltar tinha essa pequena lacuna aí, basicamente, dos resíduos orgânicos. Então, também foi lançado um desafio, que é um desafio um pouquinho maior, porque a parte de alimentação não é interna da Vicunha, os nossos refeitórios são terceirizados, né? sim. Então, a gente precisou ter a adesão da empresa que nos presta esse serviço. E estão nascendo, assim, ideias maravilhosas, né? Então, e aí, nesse sentido, são projetos muito novos mesmo. Então, ainda não teria nada assim para a gente colocar como algo que já está consolidado para ser feito, e a gente está numa fase de captação de ideias, né? De como tratar esse tipo de resíduo e evitar que ele vá para os aterros. Falando em resíduos, você estava comentando aí, eu tenho esse dado aqui das 30 mil toneladas de CO2 geradas nas caldeiras, deixam de ser emitidas por ano para que sejam aproveitadas na neutralização de efluentes. Né? Esse é um Isso. dado muito interessante, né? A gente também, há muitos anos, iniciou o uso de caldeiras com biomassa, então, trocando o gás pela biomassa, né? Isso tem o seu lado ambiental muito forte, mas ainda assim qualquer queima gera CO2, né? Sim, E mesmo a caldeira de biomassa, ela gera uma quantidade muito menor, mas gera. E aí um desenvolvimento interno na época, né, uma ideia das equipes internas, eles fizeram a ligação da emissão desse gás das caldeiras com a ETE.
Então, todo o gás que a caldeira emite vai direto para o tratamento de efluentes. E Sim. aí você deixa de emitir para a atmosfera e também economiza, dentro do processo de tratamento de efluente, né. E hoje a gente já tem todas as 3 unidades no Brasil operando 100% com biomassa. Ai, que bacana. E também tem aí uma questão de responsabilidade social, né, Thaís? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o projeto Pescar. Ah, sim, o projeto Pescar é muito antigo dentro da Vicunha, né. O projeto Pescar, ele é uma ONG e a Vicunha aderiu a esse programa há muitos anos. Eu estou há 18 anos na empresa, quando eu entrei ele já existia, então é muito tempo mesmo, né. Esse projeto ele visa colaborar com as comunidades locais ao redor das unidades fabris, né, provendo para adolescentes, né, são adolescentes, né, um espaço de reforço escolar e um espaço de aprendizado de uma profissão, né. Então, de tempos em tempos é feita uma seleção que busca esses adolescentes dentro das comunidades, os que são mais vulneráveis, né, aqueles que dentro da pesquisa e da avaliação a gente encontra com maior vulnerabilidade, Uhum. eles, obrigatoriamente têm que estar na escola, não, Sim. regular, né, e passam um período do dia dentro das fábricas, e a gente dá aulas de reforço de maneira voluntária, então os próprios funcionários da Vicunha dão aulas, de reforço, matemática, e também, eles assumem alguma atividade, prática, né, profissional, dentro dos vários setores. Então, desde partes administrativas até as partes dentro da indústria. Claro que sempre respeitando todas as condições daquilo que é possível eles fazerem. Mas, assim, eles ganham habilidades, né, Sim. para funções administrativas, funções de auxiliar, então e a gente acaba tendo uma inclusão depois de um tempo, muitos deles acabam virando, funcionários da Vicunha, né. Imaginei. Exatamente. Então a gente tem bastante hoje gente trabalhando dentro da Vicunha que já participou do projeto Pescar. Que bacana. Ô, Thaís, lógico que tem milhões, se a gente fosse detalhar aqui todas as ações, a gente ia ficar horas e horas. Horas. Resumidamente, eu queria que você me dissesse, hoje a Vicunha está focada nesses 2 ODS. Uhum. Qual é a ideia, qual é a estratégia daqui para frente? É abraçar, incorporar um novo ODS, uma nova frente, ou estruturar e expandir esses 2 que hoje estão em andamento? No primeiro momento, é estruturar e expandir esses 2, né, porque, a gente ainda tem um longo trabalho pela frente. Apesar da gente ter muita coisa, não é tão fácil assim, né, então, a gente ainda precisa definir as nossas metas, a gente tem os objetivos, mas ainda precisa definir as nossas metas, precisa definir, principalmente na parte do resíduo, as ações mesmo que vão ser aplicadas, né, e trabalhar de fato, né, Sim. bem fortemente nisso. Uhum. Mas a gente enxerga muitas outras possibilidades a médio prazo, né, então, a gente também tem muito trabalho em relação à saúde e segurança, e aí a gente vê a possibilidade de aderir a alguma das que trabalhe isso também, né. Sim. Uhum. Interesses a gente tem em todos aqueles que se aplicam, né, mas a gente A tarefa não é precisa fácil, né, não, a Thaís? tarefa não é fácil, mas é prazerosa, mas a gente também trabalha com muita responsabilidade, né. Então eu diria que, assim, num médio prazo, talvez algum outro que vá trabalhar nessa questão mais, social, trabalhista, que envolva saúde, segurança do trabalho, acho que esse poderia ser um próximo sim. Até porque todos os projetos, todas essas frentes, elas ramificam, né. Sim. Os inputs são diários, né, não tem São como diários. encerrar.
né? É. Eu imagino que as ideias vêm de todos os lados e muita Vem de todos os contribuição, né? lados, isso. Vem do mercado, vem dos nossos clientes, vem internamente das pessoas, né, porque, assim, graças a Deus a gente tem bastante, imaginação, né, então, assim, vem muita contribuição, vem muita ideia, vem muita coisa nova, e não dá para abraçar tudo, né, então a gente, vai trabalhando aquilo que faz mais sentido no momento e vai guardando aí para as ações futuras. Porque de fato eu acho que tudo isso acho não, tenho certeza, né, tudo isso daqui para frente é um caminho sem volta, né. Exato. A gente precisa mesmo, estar mais consciente, trabalhar mais consciente, entregar para o mundo, né, um ambiente melhor em todos os sentidos, questões ambientais, sociais, trabalhistas, e eu acho que não vai ter volta mesmo. Então, as ideias, vão ser com certeza vão ter o seu tempo certo de ser implementadas. Tem muito trabalho pela frente. E tu Thaís, a gente está quase encerrando. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que os clientes da Vicunha recebem essas ações? Assim, até que ponto você percebe que os clientes, de que maneira eles enxergam essas ações? Você acha que tem esse reconhecimento? Eles abraçam também essas causas, essas sim. ações que vocês têm desenvolvido? Sim, com certeza, assim, a gente consegue perceber a importância disso para o cliente, mesmo que seja um cliente que ainda, na parte dele, não consiga fazer alguma coisa, mas existe um reconhecimento, sim, muito forte, existe uma procura muito forte, né, um interesse. Então a gente também participa, muitas vezes, de ação conjuntas, né, com os Uhum. nossos clientes, eh, que seja para divulgação, mas eu acho que a gente já consegue, porque é através deles que, na verdade, a gente vai conseguir levar a mensagem para o consumidor final. Nós somos uma Exato. empresa meio, não somos uma empresa fim, né. Então, para a gente é muito importante essa adesão, esse interesse, e a gente comunica muito com o nosso cliente, porque a gente quer chegar no cliente final, no consumidor final, né. Uhum. Porque Sim. só assim, de fato, a gente vai estar impactando o mundo de uma forma mais consistente, né. É verdade. Para a gente encerrar, eu queria que você mandasse um recado. Você sabe muito bem, hoje no setor têxtil e de confecção no Brasil, a gente tem aí quase 30.000 empresas dos mais diversos formatos, desde bem pequena a grandes, como a Vicunha. E nesse cenário, muitas delas já avançaram em algum aspecto dentro dos ODS, enfim, dentro da questão sustentável, e outras ainda estão engatinhando, né? Então, assim, que conselho você dá, principalmente para essas empresas que ainda estão bem no início ou ainda não conseguiram despertar para encabeçar ou iniciar alguma ação direcionada à sustentabilidade? Em primeiro lugar, eu diria aquela famosa frase, né, que a gente não precisa chegar na perfeição, né. Muitas vezes o bom já é o suficiente para começar. Então, às vezes, a gente sente uma um certo receio de começar a trabalhar nisso, porque é muito grande, não, mas às vezes pequenas ações já vão surtir efeito, já vão desencadear outras coisas. Então, comece pelo mínimo, né, mas comece, Mas comece. mas comece, né. E comece também no trabalho da cultura das pessoas internamente a respeito disso, né. A gente tem há muitos anos, porque tem a certificação das ISOs, a gente trabalhou a questão Sim, de 5S, então criar essa cultura dentro da empresa é um primeiro caminho para você ter mais, facilidade, de trabalhar de fato, na prática, né, aquilo que faz mais sentido para você, porque nem tudo vai fazer sentido
para todo tipo de empresa, Sim, né? cada um tem a sua Cada um vai ter a su especificidade, né? exatamente. Então, trabalhar essa cultura para que as pessoas entendam o que isso significa, para poder começar a receber o input dessas pessoas e a colaboração interna dessas pessoas no trabalho, em rumo da sustentabilidade, né. E começar, com o menor que seja, né. A gente começou há muitos anos com fecha a torneira, né, não deixa a luz acesa, coisas Já é que a o gente faz início, né? e é o início, né, porque muitas vezes a gente se preocupa em fazer isso em casa e não se preocupa em fazer isso no local de trabalho. É Mas verdade. pode parecer pouco, mas né, é uma ação, já é uma grande ação. É possível. Então, é possível e basta começar. Pequeno, vai pensando pequeno, vai começando uma coisinha de cada vez e com certeza com engajamento e tudo, a coisa cresce naturalmente. Thaís, para quem quiser conhecer mais, saber mais, de perto, o que a Vicunha tem feito e, de repente, se inspirar, quais são os canais, uma forma de contato, o que que você deixa aí para gente? Bom, eu posso colocar aqui o meu e-mail, né, posso Sim, passar meu e-mail. A gente tem toda uma área de marketing, e aí mas eu posso captar isso por enquanto e a gente se estrutura. A gente gosta muito de divulgar e de explicar e de mostrar, né, mostrar o nosso material, dar palestras, então, realmente fiquem à vontade. E aí meu e-mail é taisbrian @vicunha.com.br. ok, depois a gente coloca aqui na descrição do vídeo. Ok. Ok, Thaís, suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, como eu disse, assim, a gente adora participar desse tipo de conversa, porque eu acho que a gente expande o alcance do tema, né, e consegue ir ampliando a adesão, o que facilita para todo mundo, né. A gente precisa ainda caminhar muito na questão de cadeia, né, e dar as mãos dentro da cadeia, para levar essas ações individuais para um âmbito mais, geral aí da cadeia têxtil, né. Ok, bom, eu agradeço muito a participação aqui da Thaís Martins Brian, gerente geral de qualidade e processo da Vicunha. Bom, dentro de tudo isso aí que a Thaís falou, fica essa mensagem de que começar, mesmo que seja pequenininho, mas dar o primeiro passo, literalmente para iniciar esse processo que não tem volta, né, Thaís? Não, não tem volta, vamos só em frente agora. Ok, muito obrigado Obrigada, a Roberto. todos e até a próxima.